cristão pleno e não desbotado. Números capítulo 20, versículo 7 a 11. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Números capítulo 20, versículo 11, versículo 7 a 11. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu cordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ele dará a sua água, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o cordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu cordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os animais beberam. Até o versículo 11. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai de amor, Pai bendito, Deus poderoso, cheio de graça, nesse momento, ó Deus, ministra aos corações dos meus irmãos. Ó Deus, faz o teu reino avançar e nos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor tenha livre acesso ao nosso coração, porque queremos te servir, ó Deus, através da plenitude que nós temos quando nós recebemos Jesus Cristo em nossas vidas. E não, ó Deus, pelo cansaço, não através do esgotamento. Nos ajuda ó Deus, servirmos o tempo, porque os dias são maus. É necessário, ó Deus, servirmos ao Senhor, ó Deus, com toda a nossa dedicação, buscando o fervor espiritual. Assim nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que temos, que o Senhor tem nos dado de ouvir a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Assim, ó Deus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podeis assentar-se, queridos. Quando olhamos ao nosso redor, queridos, esta semana, nas redes sociais, no ambiente de trabalho, nas conversas, muitas vezes corriqueiras do cotidiano, o mundo moderno está sofrendo de uma epidemia muito silenciosa, porém devastadora, que é o esgotamento. Nós vivemos ou estamos vivendo um tempo de exaustão, de um cansaço avassalador. Corremos o dia todo. Todavia parece que estamos sempre correndo no mesmo lugar. O peso das muitas vezes expectativas que geramos, o filho, muitas vezes o filho gera essas expectativas no pai, o filho que está na escola e outras expectativas que a gente gera nas outras pessoas. A pressão dos problemas e a pressa da vida tem sugado muitas vezes a alegria da salvação. Portanto, queridos, o pior cego é aquele que não quer enxergar, porque o cansaço ele se proliferou, e o pior é que essa exaustão ela bate à porta também da igreja de Cristo, que não está imune a esta exaustão, a este cansaço, a esse esgotamento. Muitos cristãos hoje não estão vivendo, estão apenas sobrevivendo. Quem não já ouviu falar sobre esta frase? Uma frase da nossa contemporânea: eu não estou vivendo hoje, eu estou apenas sobrevivendo. Essa é uma frase atual, essa é uma das temáticas que a gente tem escutado, do cansaço que está gerando esse marasmo. Se a gente já estava vivendo um esfriamento, esse esfriamento ele é exacerbado, ele é intensificado também através do nosso físico, que automaticamente, quando nós já estamos bem mentalmente e fisicamente, o nosso espiritual ele é atingido. Mas, queridos, há uma plenitude, eu quero dizer, há uma plenitude que somente Jesus pode dar. Há uma abundância que somente Jesus pode oferecer. Porque em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a
a tenham em abundância. Então Jesus, Ele é um manancial de águas. Ele é a fonte abundante de toda alegria, de toda satisfação. Em meio a uma crise que está instaurada em todo mundo, aqui em Serrita, Pernambuco, Brasil, em todo mundo, essa crise do esgotamento, diante dessa crise nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e diante de Cristo nós observamos que nele nós podemos ser restaurados. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, quando a gente observa o livro de Números, o capítulo 20, nós encontramos um povo que estava vivendo de semelhante modo. Um povo de Israel que estava acampado em Cádiz. O contexto aqui, o deserto dele estava seco, as gargantas daquele povo ardiam de sede, e o povo ele começou a murmurar, como costumeiramente faziam, e eles murmuraram intensamente contra a liderança de Moisés e de Arão. E aqui nós vemos Moisés, que é chamado um dos heróis da fé. Moisés é considerado o libertador da antiga aliança, do antigo conselho. Homem também com suas limitações, homem também com suas debilidades. Ele chega, queridos, a um ponto, ele chega ao seu limite aqui nessa passagem. Ele chega diante de uma situação totalmente esgotante, totalmente estressante, em outras palavras, desgastante. Ele chega no ápice, ele chega no seu limite, e Moisés ele está profundamente, querido, cansado. A pressão do povo e o peso do deserto levaram a um ponto de desgaste emocional e espiritual. No entanto, a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida não é o esgotamento, mas a plenitude. E diante disso, o cristão viverá a plenitude de Deus se livrar, ou se buscar se livrar desse esgotamento, através de 3 atitudes que nós aprendemos aqui com este texto. Amém? Então, 3 atitudes que o texto aqui ele nos dá para nós nos livrarmos do esgotamento físico e mental, que atrapalha também a nossa espiritualidade. A primeira atitude que a gente tem que tomar nota, prestar atenção, a primeira atitude é depender de Deus. Quem aqui depende de Deus? Eu dependo do Senhor. E aqui Moisés, ele nos ensina a depender de Deus, viver da dependência de Deus, buscando a direção do Senhor, em intimidade com Ele. Eles tinham um tabernáculo, posteriormente tinham um templo, onde eles viviam a intimidade com o Senhor, e hoje nós não precisamos mais de templos, tabernáculos construídos por mãos humanas, porque nós temos o Espírito Santo atuando na igreja aqui e além das 4 paredes, porque nós somos o tabernáculo vivo do Senhor, porque nós somos o templo e a morada espiritual do Espírito Santo. Mas nós precisamos viver a comunhão, e o Senhor nos convida a nos reunir, a estarmos reunidos, buscando essa restauração conjunta, buscando essa renovação espiritual conjunta. Quem está entendendo a mensagem? Amém. Então é necessário a gente buscar este avivamento, buscar este despertamento congregando. E hoje nós estamos aqui vivendo a dependência de Deus, porque diante do contexto aqui, o que gerou também esse esgotamento, às vezes é por causa do luto. Aqui nós temos aqui a morte de Miriam. Miriam ela morre aqui, a morte de Miriam é narrada aqui nos versículos 1 e 2. E aí, queridos, diante da morte de Miriam, Moisés certamente ele foi afetado, Arão também foi profundamente afetado, e o Senhor usou Miriam para salvar a vida de Moisés quando ele era bebê, sendo que ela até providenciou para que sua mãe cuidasse de Moisés e ainda recebesse por isso. Então Moisés ele é afetado com a morte de Miriam.
mas diante da dependência de Deus, que essa dependência de Deus, eu quero te dizer, é libertadora na vida, foi libertadora na vida de Moisés, e é libertadora na vida do cristão, na vida daqueles que servem ao Senhor. Quando buscamos a sua direção com temor, cremos assim no seu agir, nós saberemos passar pela prova, nós vamos superar muitas o luto que tem que ser superado, tem que ser vivenciado, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas é necessário nós superarmos, andarmos de cabeça erguida, porque diante dos percalços, diante das dificuldades que a gente encontra aqui, que Moisés teve, ele serviu de exemplo. Quando nós conhecemos o contexto, sempre vemos que os israelitas, queridos, eles se deparavam com dificuldades, e vez por outra eles murmuravam, eles questionavam, eles reclamavam com Moisés e Arão, reclamavam da comida, reclamavam da bebida, reclamavam de tantas coisas. E eles se lamentavam por terem ficado no Egito. Vez por outra eles disseram, era melhor a gente ter ficado no Egito, era melhor a gente não ter dado o primeiro passo. Porém, Moisés, ele deu ouvido à voz de Deus, não deu ouvido ao povo de Israel, e graças a Deus por isso. Amém? Porque importa obedecer a Deus e não aos homens. E Moisés, diante do seu esgotamento, ele ouviu a voz de Deus. É importante, diante do esgotamento, a gente ouvir a voz de Deus, aprender e de um coração manso e humilde de coração. E o salmista vai dizer: expliquei, te ensinar-te um caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Moisés recebeu a instrução do Senhor, Moisés recebeu e confiou no Senhor. Diz o texto, veja aí comigo, versículo 7 a 9, mantenha a sua Bíblia aberta. O Senhor disse a Moisés, presta atenção, Moisés ouvindo a voz do Senhor: pegue o seu bordão e ajude o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem a rocha. Ele pediu para quê? Para falar a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água na rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Versículo 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele havia ordenado. Então Moisés, ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu, queridos. E a gente vê aqui, mesmo diante do cansaço, da exaustão, ele poderia pecar, poderia ser precipitado. A gente vai ver que ele, de todo, diante da sua limitação, aqui nós temos Moisés que confiou e obedeceu. Até o versículo 9, nós observamos que, em outras palavras, as atitudes de Israel revelaram claramente que o coração deles ainda estava no Egito, ainda estava preso ao Egito. Trata-se de um retrato claro do cristão, confesso, que ainda ama, queridos, ainda ama o mundo, ama as coisas deste mundo, ainda está envolvido com as coisas do mundo, não se desvencilhou ainda do mundo totalmente, ainda há resistência. Como Israel houve resistência, a igreja hoje ainda é resistente a muitas coisas. Mas, irmãos, hoje não é diferente. Nós vivemos uma igreja adoecida pelo mundo, pensando que o mundo é a sua casa, está na igreja, mas o mundo não sai de sua boca. Nós precisamos observar que o mundanismo não só afetou Israel, mas afeta o mundo de então, o mundo da época, o mundo contemporâneo. Nós precisamos urgentemente rever os nossos valores, rever as nossas prioridades, corrermos para Deus, pedimos para Ele participar ativamente da nossa vida, não como um mero coadjuvante, mas, porém, todavia, como protagonista da nossa história. Priorizarmos a Deus, priorizarmos o culto, priorizarmos a nossa família. Estamos aqui priorizando a casa do Senhor, estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, estamos aqui com um propósito, um objetivo definido, que é a adoração ao Senhor, pelas suas misericórdias, por seu amor, por seu eterno poder, por sua graça, por sua verdade. Então, Israel, ele precisava priorizar isso. Nós precisamos priorizar isso.
mas presta atenção na segunda atitude, tome nota: resiliência frente às adversidades. Resiliência é uma palavra também atual. Diante das tribulações, das aflições, das tempestades, precisamos depender do Senhor, mas sermos resilientes, buscarmos a força, fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. A força não vem do nosso braço, mas a força está no braço estendido do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E diante das dificuldades, nós confiamos nesse Deus e vamos nos manter firmes, amém? Não olhando nem para a direita nem para a esquerda, não nos ludibriando com os valores deste mundo, não sendo enganados pelas fábulas, pelas tradições humanas, mas tendo a palavra do Senhor, o nosso manual de fé e de prática, porque assim como Moisés, ele agiu confiantemente no Senhor, porque ele resolveu, ele decidiu guardar a palavra de Deus, para não pecar contra o seu Deus. Moisés, ele guardou a palavra, ele obedeceu a palavra, e Arão conjuntamente com ele, eles agiam como resilientes, eles foram resilientes, queridos. Por exemplo, eles suportaram 40 anos, não é fácil, queridos. Você está à frente de um povo de dura serviço, um povo desobediente, um povo que cocheava às vezes, o coração estava dividido, e durante 40 anos no deserto, eles foram a liderança espiritual de Israel. Juntos eles enfrentaram a resistência do faraó, as 10 pragas são outro exemplo, e as constantes murmurações do povo, pedindo água, pedindo comida, e o Senhor dava água e comida com fartura, mas eles só sabiam murmurar. E Moisés e Arão, eles se retiraram-se da unidade murmuradora. Eles buscavam o Senhor diante da murmuração. Eles iam às tendas dos encontros. A tenda do encontro estava sempre disponível a Moisés e Arão diante das murmurações, onde eles caíram no chão com o rosto e buscavam o Senhor. Veja comigo, Números capítulo 14, versículo 5, 14, 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Deus. O que é que eles estavam fazendo no chão? Orando, queridos. Eles estavam clamando, queridos. Eles estavam buscando, amados irmãos, a presença do Senhor diante da murmuração do povo. Veja comigo o versículo também 10, 14, 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Queridos, Josué e Caleb não foram mortos por causa que Moisés e Arão, eles obedeceram a voz do Senhor. Eles se humilharam, eles se prostraram diante do Senhor. Eles buscaram, eles deram exemplo, eles forjaram o caráter do Deus pactual sobre a vida dos servos do Senhor Josué e Caleb, que dariam continuidade com a liderança espiritual sobre a nação de Israel. Percebe, queridos, diante dessas situações de dificuldade que eles encontraram, diante de uma possível apostasia, de um abandono do povo de Israel para com o seu Deus, diante desse cenário, eles não entregaram os pontos, mas eles foram firmes, eles foram sólidos, porque eles tinham a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José do Egito. Eles tinham essa fé nos seus corações. Moisés, ele recebe a ordem, ele pega a sua vara, ele fala a rocha, ele deveria falar a rocha, e ela verteria água. O versículo 8 nos informa. Veja comigo o versículo 10, dando continuidade. Então Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora
Escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Percebe, queridos? Ele já se encontrava totalmente limitado diante da situação. Ou seja, Moisés e Arão, como líderes, eles reúnem o povo para lhes dirigir palavras em volta de uma rocha. Aqui, diante da rocha, queridos, diante da rocha, Moisés ensina ao povo a buscar o Senhor. Eles estavam envoltos de uma rocha, e o cenário aqui é deserto. Estavam com sede, possivelmente. E aí, queridos, diante da sede, o homem não fica bem no juízo, né? O homem não fica diante da escassez hídrica bem. Às vezes a gente pode passar muito tempo, às vezes, sem comer, né? Um alimento só. Por exemplo, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Mas o texto lá está dizendo que possivelmente Jesus bebeu água. Foi de alimento, não foi de escassez hídrica. Queridos, a escassez hídrica, tome nota, presta atenção, ela é pior do que a escassez de alimento. Isso é comprovado cientificamente. Esses homens aqui estavam sedentos, eles para matar uma pessoa não era por nada, queridos. Mas diante da situação de dificuldade, isso chama atenção, tem que chamar atenção aqui. A resiliência daquele homem, diante daquilo, ele chamou, ele agrupou aquelas pessoas. Vamos diante da rocha, vamos buscar o Senhor, vamos clamar pelo Senhor. Moisés, ele nos deu o exemplo aqui, que diante da dificuldade, queridos, aparente, o crente tem que clamar. O crente tem que aprender a orar, o crente tem que aprender a interceder. É diante da dificuldade que nós desenvolvemos o nosso caráter com o Senhor, porque há a pedagogia do sofrimento, porque o Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus servos, mas Ele usa todo esse sofrimento para forjar o caráter dele no nosso coração, para que a gente não se desvie dele, para que a gente não busque o mundo. Quem está entendendo a mensagem de amém? E a gente vê, queridos, que o povo buscou. Veja aí, a rocha ela simboliza também aqui, queridos, a provisão de Deus, pois já havia fornecido água, não poucas vezes. O Senhor já tinha feito isso muitas vezes, já tinha providenciado em algumas ocasiões, como por exemplo em Êxodo, no capítulo 17, no versículo. Veja comigo aí, Êxodo, capítulo 17, apenas um exemplo aqui do que o Senhor tinha feito em certa ocasião, uma outra oportunidade. Êxodo, capítulo 17, o versículo 6, nos diz o seguinte: eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha e dela sairá o quê? Água, e o povo beberá. Então o Senhor tinha feito no passado, um passado curto espaço de tempo, e nesse presente aqui o Senhor faz, e hoje o Senhor faz, porque quem tem sede, Jesus diz: venha a mim e beba. Quem tem sede espiritual, vai ser suprido a sua necessidade, satisfatoriamente será preenchido se receber Jesus no seu coração. Foi isso que aconteceu conosco. Que tem sede de justiça, vá Jesus, e Ele tem essa sede, esse manancial para derramar nas nossas vidas. Mas voltando para o texto, Moisés ele se dirige aos israelitas como que? Rebeldes. É como se ele estivesse dizendo: filhos rebeldes. Onde o povo ele estava, como é que o povo estava? Ele estava vivendo em rebelião. O povo estava em rebelião contra Deus. Por exemplo, queridos, o profeta Samuel, certa feita, ele repreendeu o rei Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, e Samuel repreendeu Saul dizendo o seguinte: porque a rebelião é comparada, é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto aos ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O Senhor rejeitou a Saul por causa do seu pecado de rebelião. E rebelião é comparado nas Escrituras como
comparado à idolatria, comparado à feitiçaria, um pecado triste que aquele povo estava vivendo, e não muitas vezes, e não poucas vezes, melhor dizendo, eles estavam nessa prática. Em outras palavras, o povo que deveria estar prostrado com seu rosto em terra, confessando os seus pecados e buscando o perdão de Deus, eles estavam repetidamente vivendo em desobediência. A falta de fé, a falta de confiança. Irmãos, nós pastores, a liderança local de uma igreja, pagam um preço alto quando procuram servir ao povo de Deus, mas as pessoas normalmente não valorizam isso. E aí vem o desgaste emocional e físico. Quando olhamos para Moisés e Arão, vemos o esgotamento bem aparente. Talvez possivelmente com isso veio a falta de confiança em Deus. E aí vem a irritabilidade, ele se desespera, ele fica irritado, porque a palavra branda desvia o furor. O que é que o Senhor falou para Moisés? Moisés, bate na rocha, fere a rocha? Não. O Senhor disse o quê? Fala a rocha. Mas o que é que ele fez? Ele não só bateu uma vez, o texto vai dizer que bateu mais de uma vez. Ele feriu a rocha mais de uma vez. Isso demonstra o quê? Irritabilidade. Aí é o perigo, queridos. Porque a vida cristã, vez por outra, a gente se encontra irritado. Porque o cansaço é tão extremo que vem a irritação. Mas nós, enquanto servos do Senhor, nós não fomos chamados para vivermos irritados uns com os outros e pecando assim, porque a irritação ela tem o poder de gerar, de ser pecaminosa e queimar nas nossas vidas. Mas Moisés, querido, ele nos ensina que além de nós dependemos de Deus, sermos resilientes frente às adversidades. Moisés ele nos ensina uma terceira atitude que nós devemos ter diante do esgotamento: descanse na plenitude. Diga isso para o seu irmão: descanse na plenitude. Descanse na plenitude. É na plenitude que nós vamos descansar hoje, contra a irritabilidade, contra a irritação aparente, contra a raiva. Queridos, nós precisamos olhar que há um descanso em Jesus para a minha vida e para a sua vida hoje. Muitas vezes nós nos irritamos em casa, às vezes é com o cônjuge, com o filho, é com o colega de trabalho, é com o filho que está vivendo desobedientemente, às vezes na escola, em casa. Mas não se irrite com seu marido, não se irrite com sua esposa, não se irrite com seu filho. Viva a plenitude do descanso em Jesus hoje, para que você possa responder a razão da sua esperança, que há em Jesus Cristo, querido. Essa é uma palavra para você, palavra pastoral que se aplica não somente para você que é líder espiritual, exerce liderança aqui, mas também para a junta diaconal, para o conselho da igreja, para o ministério pastoral, mas também se aplica a toda a irmandade, se aplica a todos os membros basados da nossa igreja, para que a gente possa sempre ter uma palavra temperada com sal, e diante da irritabilidade, cale-se diante da presença do Senhor. Ele vai lhe dar a graça para você suportar, porque a minha graça te basta, né? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Palavras do apóstolo Paulo. E existe, queridos, um convite nas Escrituras para nós descansarmos na plenitude de Deus e do seu Cristo. Paulo declarou no texto que nós lemos inicialmente em Colossenses 2, versos 9 e 10: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Leia comigo o versículo 11. Moisés, veja aí, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, que saiu das águas, e a congregação e os seus animais beberam. Queridos, em outras palavras, com raiva, Moisés feriu a rocha, não uma, mas 2 vezes. Moisés perdeu, podemos dizer, as primeiras, perdeu a paciência com o povo a quem ele estava liderando, e neste caso, em particular, perdeu a paciência até com o próprio Deus. Nós podemos dizer isso.
Veja o que aconteceu quando nós não descansamos na plenitude. Assim como os filhos de Israel falharam em confiar no Senhor, e por isso foram impedidos de entrar na terra prometida, e assim foram. Assim também os líderes de Israel, Moisés e Arão, não entrariam nela, porque falharam em confiar no Senhor. A vara era a mesma que Moisés havia usado para realizar os sinais maravilhosos no Egito, especialmente para abrir o mar vermelho. Moisés, em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes, como a gente viu na leitura. Moisés era um homem cuja vida refletia constantemente as qualidades de mansidão e paciência, mesmo em face das circunstâncias mais adversas. Esse excesso de fúria e amargura era grave, porque violava o que Moisés era por causa da sua fé em Deus. Queridos, Moisés, às vezes o velho homem ele tenta tomar a cena, não é? A gente é nascido de novo, a gente é nova criatura, as coisas velhas antigas passaram, eis que o Senhor faz novas todas as coisas. Mas às vezes o homem velho, o homem antigo, o homem que a gente tem, que foi morto no batismo, ele tenta ressurgir. Amém? A gente tem que dizer, vai para trás. Aí como Jesus disse a Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque esse corpo não te pertence mais, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Às vezes a gente tenta, às vezes o velho homem tenta tomar novamente as estribeiras da nossa vida, ou a cena novamente da nossa vida, mas a gente tem que observar que o esgotamento, ele é a causa aparente disso, desse homem mundano tentando novamente nascer de novo, renascer novamente. O esgotamento nos faz tentar resolver, queridos, as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço, esquecendo que a graça de Deus nos basta. Pense em um telefone, queridos, pense aí comigo, um telefone celular, cuja bateria está viciada, né? Você deixa o seu celular na tomada o dia inteiro, porém, assim que tira, o que acontece com o celular? Ele desliga, porque a bateria está o quê? Viciada. Ela não consegue se autossustentar mais. Está desligada. A gente às vezes se encontra o quê? Desligado. Sim ou não? Sim, às vezes a gente está desligado. A gente está vivendo no automático, não é? Moisés, ele viveu estava vivendo no automático, estava desligado, estava disperso. Percebe, querido? Moisés, ele tentou resolver o problema na força do seu braço, batendo na rocha, ferindo a rocha, porque sua bateria espiritual, querido, estava zerada, e ele agia no automático do seu cansaço. E assim, é perigoso, querido. É perigoso a gente está vivendo dessa forma no automático. Descanse, escute, preste atenção. Pare de tentar resolver o que só Deus pode fazer. Vou repetir, pare de tentar resolver o que só Deus pode dar a solução. A plenitude começa quando tiramos as mãos e deixamos Deus ser Deus. Amém? Deixe Deus ser Deus da sua vida, da sua família. Porque, segundo o missionário na China, o Hudson Taylor, diz o seguinte: a obra de Deus, do jeito de Deus, terá o sustento de Deus. Para concluir, queridos, ainda algumas aplicações práticas. A plenitude começa de joelhos. Dependa de Deus. Dependa dele, se submeta ao seu comando, porque ele tem um comando, ele é o general de guerra, amém? Da tua vida, da tua família. Mesmo quando a instrução parece simples demais, como apenas falar a rocha. Em João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, as palavras de Jesus, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Resiliência cristã, queridos, não é aguentar tudo sozinho, porém filtrar as pressões do dia a dia através da graça. Quando somos pressionados, em vez de explodirmos com as pessoas, nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Descansar na plenitude significa entender que o peso do milagre e da provisão não está nas nossas costas, mas na fidelidade
de Deus. Precisamos aprender a confiar no Senhor, aprender com um homem manso e humilde de coração, confessando as nossas fraquezas uns aos outros, e para que nós possamos nesse momento também receber do Senhor, através da sua mesa, a mesa da comunhão, aquilo que o mundo não pode nos dar, aquilo que o Brasil, a seleção brasileira não pode nos dar. Somente Deus pode te dar, que é o descanso para a tua alma.